E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é direito administrativo, que é muito cobrado em provas. Praticamente todo concurso cai direito administrativo. Eu utilizei cores diferentes, também mnemônicos para facilitar na compreensão e memorização de certos pontos deste conteúdo. Sem mais delongas, vamos lá. Segundo Eli Lopes Meireles, administração pública, em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para a obtenção dos objetivos do governo. Em sentido material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral. Já em sentido operacional, é o desempenho perene, ou seja, vitalício e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Bom, você não vai memorizar a frase toda, isso seria errado. Você vai memorizar o quê? Administração pública no sentido formal, órgãos. Você vai ligar uma palavra a outra. Formal, órgãos. Material, funções. Você vai memorizar formal, órgãos, material, funções. A frase C você vai ler de forma corriqueira. Porque você memorizando as palavras, no seu subconsciente na prova vai vir o contexto do que foi lido. Mas por que estou falando para você não memorizar a frase toda e apenas essas palavras? Porque o que a banca faz? A banca vai lá e coloca a administração pública em sentido formal, é o conjunto das funções. Ou seja, já estaria errada a questão. Ou então, a banca coloca a administração pública em sentido material, é o conjunto de órgãos. Então, já de cara você mataria a questão. Porque a banca costuma trocar. Sentido formal, às vezes ela coloca funções. E sentido material, coloca o quê? Órgãos. Então, memorizo. Ligue que formal diz respeito a órgãos e material diz respeito a funções. Operacional você vai ligar perene, sistemático. Da mesma forma você vai ler a frase corriqueiramente, mas você vai memorizar que operacional diz respeito a perene, sistemático. Administração pública em acepção operacional, perene, sistemático. Vamos para uma questão. Na administração pública, ação referente ao desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade é denominada operacional. Operacional, operacional. Perene sistemático, perene e sistemático. Daí você vê como que é eficiente essa forma de memorização e compreensão do contexto da informação. Prossigamos. Na expressão administração pública, no sentido amplo e considerando seu aspecto objetivo, compreende as funções administrativas e as funções de governo. Quando no sentido estrito, compreende apenas as funções administrativas. Expressão administração pública no sentido amplo, objetivo, administrativas e governo. Você vai memorizar aqui amplo, administrativas e governo. A banca pode colocar, por exemplo, a expressão administração pública no sentido amplo e considerando seu aspecto subjetivo, cuidado, pode colocar subjetivo, cuidado com essa palavra, compreende as funções administrativas ou as funções de governo, ou aqui já estaria errada a questão, é e. Então, atenção nos pontos-chave da questão. Quando no sentido estrito, compreende apenas as funções de governo, errado. Veja bem, a banca pode colocar aqui, quando no sentido estrito compreende apenas as funções de governo, mas funções administrativas. Então, você memorizando as palavras-chave vai lhe auxiliar bastante para acertar questões de prova. O conceito de administração pública pode ser subjetivo, formal, orgânico. Quem? Subjetivo. Quem?
executa a atividade administrativa, ou no sentido objetivo, material, funcional, ou que, isto é, a atividade em si. Agora, mnemônico aqui para facilitar. Subjetivo, quem? Objetivo, o que? Subjetivo, FO. Formal orgânico, FO. Quem? Subjetivo, foquem. Você pode memorizar assim. Objetivo, F, M, que pode ser pensar, uma rádio FM. Objetivo, FM, o que? Então, você tem que, aqui não tem para onde correr, você tem que memorizar. Subjetivo, formal, orgânico e de respeito a quem? Objetivo, funcional, material e de respeito a o que? A banca costuma trocar, então tem que memorizar isso daqui, por mais chato que seja, você tem que memorizar. Não pense no quanto é chato estudar isso, mas se imagine tomando posse no cargo público e que vai valer muito a pena. Bom, sentido objetivo, material funcional, o que? Isto é, atividade em si. O que? A atividade em si diz respeito ao que? Polícia administrativa, poder de polícia, fomento, serviço público, intervenção, PFSI. O que? PFSI. Então você vai aqui memorizar que o que diz respeito a este assunto. Essa informação é de suma importância nas questões de prova para você entender do que se trata a questão. Vamos para mais uma questão. A administração pública é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Assinale a afirmativa que indica os dois sentidos em que se divide o conceito de administração pública. Conceito de administração pública. Conceito de administração pública, subjetivo, objetivo. Conceito de administração pública, subjetivo, objetivo. Conceito de administração pública, subjetivo e objetivo. Então você vê a importância que há em memorizar o que? As palavras-chave. Você lê a frase para que seja retomado no subconsciente quando vocês se lembrarem das palavras-chave. Então, mnemônico, cores diferentes ajuda bastante na memorização. Prossigamos. O conjunto de agentes, órgãos e entidades que compõem a estrutura constitucional do Estado representa o governo, responsável pela função administrativa. Cuidado, a banca pode muito bem colocar aqui função administrativa, estará errada a função que agentes, órgãos e entidades nesse contexto todo diz respeito que a função política. Exemplos: o Presidente da República, o Congresso Nacional no âmbito da União, bem como, ou seja, assim como os prefeitos, as câmaras municipais no âmbito dos municípios. Então, memoriza aqui as palavras-chave. E quando você está estudando, você já tem que imaginar o que a banca pode cobrar, onde pode ser o pega. E como é que você vai saber isso? Resolvendo centenas, milhares de questões de prova. Por isso, resolva questões de provas de forma exaustivamente. Isso aqui também é muito importante para você. No que tange à estrutura, órgãos públicos são simples e compostos. No que atine à composição, os órgãos públicos são singulares e colegiados. Composição, singulares, colegiados. Estrutura, simples,
compostos. Também utilizei cores diferentes para auxiliá-los na memorização. No que pertine à esfera de atuação, os órgãos públicos são centrais e locais. No que diz respeito à posição estatal, os órgãos públicos são o quê? Autônomos, subalternos, superiores e independentes. Cuidado que a banca pode colocar dependentes. Você vai memorizar isso daqui como sendo assim. Assim. No que diz respeito à posição estatal, os órgãos públicos são o quê? Assim. Você vai memorizar dessa forma. Atributos do poder de polícia. Você vai memorizar como? DAC. Ou então você pode memorizar como DCA. Delegacia da Criança e do Adolescente. Polícia. DCA. Delegacia da Criança e do Adolescente. Memorize da forma que você achar melhor. O que importa é que você memorize. Então, atributos do poder de polícia, o quê? Discricionariedade, auto-executoriedade e coercibilidade. É muito importante que você memorize, porque é muito cobrado em provas. Então, é isso aí, pessoal. Depois eu vou fazer o vídeo parte 2, para o vídeo não ficar muito grande. Então, é isso aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Bons estudos, persevere que o seu esforço vai valer a pena. E fui.